Então, pessoal, vamos continuar. Eu vou precisar, por causa do tamanho dos arquivos, eu vou precisar fracionar a aula, mas depois eu coloco todas as partes lá no portal da mesma forma, tá bom? Então vamos lá, a gente estava tratando dessa questão do finalzinho do artigo que fala como destinatário final, tem essa expressão aí, como destinatário final. E aí isso gerou uma discussão muito grande dentro da doutrina sobre o que seria esse destinatário final. Né? Como que eu defino quem é desculpa, e quem não é destinatário final daquele produto, daquele serviço, daquelas situações. Pessoal, só para vocês entenderem, a maior doutrinadora hoje de direito do consumidor no país chama Cláudia Lima Marques. Ela é professora lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela trouxe várias teorias inovadoras da Alemanha. Ela fez doutorado na Alemanha e trouxe várias teorias aí novas para o nosso direito do consumidor. Então nós vamos ver que dentro dessa discussão do que seria esse destinatário final, a Cláudia Lima Marques ela foi muito importante trazendo teorias para que o direito brasileiro consiga se adaptar, dada a volatilidade que estava acontecendo, principalmente nas decisões do STJ sobre o assunto. Tá? Então, para considerar um consumidor, ele tem que ser uma pessoa física ou jurídica que contrata bens ou serviços como destinatário final. Então, esse como destinatário final era a principal discussão sobre o que iria definir esse consumidor. Então, a primeira teoria, que é uma teoria minimalista, uma teoria subjetiva, ela entende, e a teoria chamada finalista, né? Ela entende o seguinte, que destinatário final é aquele que usa o produto, que tira o produto de circulação do mercado para utilização própria, nunca para fins de gerar lucro, nunca para fins de utilizá-lo na atividade econômica e assim por diante. Então, veja bem, quando uma pessoa física, normal, ela vai e compra num comércio uma caneta, e ela vai e leva para casa dela a caneta para usar, para escrever no caderno dela, para fazer lista de mercado, ela é um consumidor que está usando como destinação final esse produto. Ele está só usando para fins próprios. Agora, se eu pego, por exemplo, um advogado, né, que vai lá e compra uma caneta para escrever petições e dessas petições tirar lucro, ou seja, ele está usando aquilo para dar giro ao negócio dele, para essa teoria tem uma diferença entre esses dois. O primeiro é consumidor, está usando só para ele mesmo, não tem fim lucrativo, não vai usar para revenda, etc. O segundo, como ele está usando dentro do negócio dele, por mais que ele não vá revender, por mais que ele seja o último consumidor, ele não está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então, essa teoria, ela é uma teoria, se vocês forem perceber, muito mais restrita, porque existem muito menos consumidores, se a gente for enquadrar por essa teoria. E ela principalmente não é uma teoria literal, ela é uma teoria interpretativa. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse conceito e eu transformei aquele conceito literal em um conceito muito maior. Conceito literal de destinatário final é o que a gente vai ver na segunda teoria. Qual que é essa segunda teoria? A segunda teoria é uma teoria objetiva, uma teoria mais ampla, uma teoria maximalista, tá? Pensem sempre no maximalista, no grande, no que abrange muitas pessoas. Então, essa teoria ela diz o seguinte, que o conceito da lei, quando ela fala destinatário final do produto, do serviço, destinatário final é realmente aquele último destinatário, é o cara que tirou o produto da linha da cadeia, né,
da cadeia econômica e colocou em algum lugar. Que lugar é esse? Pode ser no negócio dele, pode ser na casa dele, pode ser em qualquer lugar. E ainda que ele realize alteração nesse produto para posteriormente recolocar no comércio, eu ainda tenho aí um consumidor, porque aquele produto específico, aquele que pode ser uma matéria-prima, ou aquele que pode ser simplesmente algo que é passível de alteração, ele foi retirado do mercado de consumo, ele foi retirado da economia, e eu só vou colocar de novo um outro produto que foi alterado pelo comerciante e que portanto vai iniciar uma nova cadeia de produção até chegar num outro destinatário final. E aí a Cláudia Lima Marx, não satisfeita integralmente com nenhuma das duas teorias, e a gente tem precedentes do STJ acolhendo as duas teorias, né? Tem decisões da década de 90, início da década de 2000, acolhendo as duas teorias. Então a gente viu que o STJ não tinha uma ideia clara de para onde ir, de qual que seria o rumo que iria seguir nesse sentido aí de acolher ou não uma das teorias. E a Cláudia Lima Marx, não satisfeita com nenhuma das teorias e nem com essa indecisão, ela trouxe da Alemanha uma teoria que chama a teoria finalista mitigada, ou, segundo ela, a teoria finalista aprofundada. Tá? E o que quer dizer essa teoria finalista aprofundada, finalista mitigada? Ela quer dizer o seguinte: até a doutrina normalmente prefere a expressão teoria finalista mitigada, porque na verdade eu dou uma aplicação mais restritiva da teoria finalista, e essa restrição de aplicação da norma, ela me dá uma amplitude um pouco maior, ou seja, eu restringo a aplicação, mas para ampliar a quantidade de beneficiados. Então o que a Cláudia diz? Ela diz o seguinte, que de fato, a lei não quer dizer que o destinatário final é só aquele que é o último da cadeia econômica. É todo aquele que é o último da cadeia econômica. Ela também entende que não pode ser considerado consumidor aquele que por mais que seja o último de uma cadeia econômica, ele vai usar aquilo para o seu negócio e ele não tem qualquer caráter de vulnerabilidade em relação ao vendedor. Então, não, aí eu estou ampliando demais o conceito de consumidor, atingindo muitas pessoas, e com isso, o que acontece? Eu deixo de proteger quem eu realmente devia proteger. Porque se eu protejo um grande empresário como consumidor, eu estou deixando de proteger quem realmente deveria ser protegido, que é o consumidor pequeno. E aí ela diz o seguinte, que então a definição não é tão ampla assim. De fato, o consumidor, via de regra, ele é aquele que não vai mais usar com fins econômicos aquele produto, aquele serviço. Lá como a gente viu na teoria finalista. Agora, essa condição de não consumidor, segundo a Cláudia, né, daqueles que não vão usar, que vão usar para outros fins, né, que vão usar para fins comerciais, ela tem uma possibilidade de prova em contrário. Ou seja, no caso prático, se eu comprovar que esse cara, apesar de estar usando, por exemplo, a caneta para fins comerciais, que ele vai tirar o lucro dali, ele é comerciante, ele vai tirar o lucro daquele produto. Apesar disso, se ele conseguir comprovar que naquele fato, naquele ato jurídico específico, ele é vulnerável por uma questão de informação, por uma questão de
todo aquele conceito de vulnerabilidade que a gente viu na primeira aula, ele pode sim ser considerado consumidor. Então veja bem, eu tenho a teoria finalista, que é muito rígida no sentido de que só aquele que vai usar para fins pessoais pode ser considerado consumidor. Eu tenho uma teoria maximalista que vai dizer, que vai ser muito ampla no sentido de dizer, a lei quer dizer que é todo destinatário final. E eu tenho uma teoria que é um meio termo criado pela Cláudia, que é a teoria finalista mitigada, que diz, via de regra, de fato, é aquele cara que vai usar só para fins pessoais. Agora, se o outro cara aqui, destinatário final da norma, ele me comprovar que naquela situação específica ele é vulnerável, ele pode também ser considerado consumidor. Tá bom? Já vamos para a próxima parte.